É, comprar uma casa está se tornando um sonho cada vez mais distante, né? E, bom, como se isso não fosse nenhuma novidade nos dias de hoje, mas está cada vez mais complicado você conseguir pensar em obter sua casa própria, comprar ela, porque ah, está cada vez mais desanimador, cada vez que você olha os preços, é muito complicado e, bom, você pensa, eu quero morar em um lugar minimamente estruturado ou decente, e você acaba batendo em um grande muro chamado preço. É, isso é bastante desmotivador, né? Então, para você motivar mais ainda, deixem o like de vocês aí, se inscrevam no canal. Se inscrevam, isso é muito importante. Pausem o vídeo aí. Pausa. Assista, assista. Se inscreva, compartilhe e deixe um comentário aí para o vídeo ganhar um maior engajamento. Pois bem, pois é. Isso daí é uma coisa que cada vez mais eu venho pensando e percebendo, né? Como está cada vez mais insalubre a situação de comprar imóveis no nosso país. E, bom, com a economia cada vez mais quebrada como a nossa está e com essa taxa de juros imensa, 15%, é completamente insano você que vai querer comprar uma casa com essa taxa de juros. Pois é. E eu vejo que alguns corajosos vêm comprando e, bom, se você tem mínima noção de matemática financeira, você sabe que você vai pagar não duas, mas vai pagar até três casas com ou apartamentos com esses juros. E assim a gente vai vivendo cada vez mais com menos pessoas conseguindo comprar sua casa, seu apartamento. E, bom, isso é complicado. E aqui eu tenho uma visão meio polêmica, mas meio real de por que tá tudo tão caro. E é culpa do Minha Casa Minha Vida. Não adianta espernear, falar, não, deu acesso para muitas pessoas. Isso daí aumentou tanto a expansão do crédito de acesso a imóveis que, bom, basicamente foi criando uma bolha que a gente tem dentro do Brasil que é particular nossa. E, bom, isso vem fazendo com que cada vez mais o crédito se tornou tão escasso que o valor dos imóveis está lá em cima, lá nas alturas. E não tem como negar isso, isso é um fato verídico. Se você for analisar comparativos com base no início do Minha Casa Minha Vida e o quanto isso elevou o preço dos imóveis, principalmente os imóveis mais acessíveis, que deveriam ser acessíveis, hoje não são mais. E unindo tudo isso, o preço com os juros é algo exorbitante no Brasil. E cada vez mais você vê as pessoas com poucas esperanças de conseguir comprar um apartamento, uma casa, e isso vem trazendo inúmeras consequências na vida de todo mundo. Porque com isso daí as pessoas têm menos interesse em ter filhos, as pessoas têm menos interesse em obter as coisas, de ter carro, e acaba influenciando uma sequência de coisas nas vidas de todo mundo. Porque assim, que tipo de incentivo você tem a ter filhos se só o custo de você conseguir pagar o aluguel não, né? Pagar a parcela do seu apartamento, seu micro apartamento, já está ali corroendo 50% do seu salário, isso no início do financiamento, né? Porque a maioria tem a tendência de ir aumentando com o tempo. Então, cada vez mais distante está o sonho da casa própria no Brasil. E, bom, a gente sabe, quem acompanha minimamente de economia sabe que isso é no mundo inteiro, mas no Brasil aqui é um caso muito particular, uma série de fatores econômicos e de muitas instabilidades, juros, sabe? O Brasil é um lugar curioso. É um lugar curioso. Vou usar essa palavra. Porque, basicamente, você para olhar aqui, as coisas são muito mais difíceis em termos de acesso, né? Bom, não à toa que nós somos um país de terceiro mundo, nós não somos só pobres, nós somos miseráveis. E, bom, tudo isso acaba levando o Brasil a um ponto muito delicado, que é até onde as pessoas vão
se sujeitar a comprar imóveis desse jeito. E aí é que pra mim mora muito do problema, sabe? Cada vez mais você vê o apartamento que era para ser acessível, o famoso Minha Casa Minha Vida, ou vulgo, como eu já ouço falar há um bom tempo, o famoso Coab, não é mais tão acessível. Hoje você vê esses apartamentos distantes dos centros, lugares longes e bem precários de infraestrutura, pagando 250, 300, 350 mil reais num lugar longe de tudo. E muitas pessoas acabam se sujeitando pela falta de opção ou pela falta de não pesquisar direito, porque o brasileiro em geral é bastante impulsivo de certa forma e não pensa nas coisas. E é por isso que a gente tem todo esse mercado que faz o que quer com o consumidor, não só de casas, mas carros, serviços, produtos em geral. Mas enfim, só focando em casa aqui, é muito mais complicado. E se você quer uma casa, não um apartamento, aí a gente entra num assunto que, bom, eu tenho vontade de chorar. Aí aqui o preço do negócio muda muito. Aí a gente já começa a falar de 600 mil pra cima, sem muito esforço, tá? Sem muito esforço. Nada muito grande, está extremamente caro. E aí que eu acabo me perdendo em meus pensamentos, né? E aí, como que vai ser o negócio, né? Como as pessoas conseguem? Porque 600 mil, 800 mil num imóvel é uma parcela gigante. A gente não tá falando de parcela de 1.000, 2.000. Aí são parcelas de 3, 4 mil reais. E aí as coisas vão se tornando cada vez mais inacessíveis, a cair cada vez mais as pessoas fazem invasão, fazem construção em lugares irregulares e assim vai indo as coisas. Porque o sistema quer isso, parece, me passa essa impressão. E é muito frustrante você olhar para o custo dos imóveis, até mesmo de aluguel, e você perceber que, bom, eu posso perder 50% do meu salário só em um aluguel. É uma situação bastante complicada. Eu sei que pode aparecer alguém falando, ah, mas no mundo inteiro vem acontecendo isso. Sim, ok. Eu entendo que em muitas regiões do mundo isso também está acontecendo. Eu sei que, por exemplo, pode querer falar, ah, Dublin tá assim, Londres tá assim, Nova York tá assim, Sydney, Melbourne na Austrália, Auckland na Nova Zelândia, Estocolmo na Suécia. Sim, sim, grandes centros altamente desenvolvidos, isso acontece. Só que a gente está falando aqui do Brasil, um país pobre. Aqui a situação é muito mais embaixo. Se num país pobre como o nosso, a situação de aluguel, de parcela de imóvel está essa insanidade, isso mostra que a gente conseguiu fazer uma conquista um tanto quanto exótica, né? A gente conseguiu se tornar um país que cobra a nível primeiro mundo com retorno de terceiro mundo nível guerra civil. E aí é que é meu ponto, sabe? Não fecha a conta. Cada vez mais a moeda vale menos, cada vez mais a gente tem essa inflação que eu não sei, sou muito cético ao observar os números que são passados. E assim a gente vai indo, sabe? Com juros elevados, sabe? A gente vive em perigo constante por falta de segurança. E, cara, isso não fecha a conta. Não tá fechando a conta pra mim. Não tá, sabe? Não justifica nada. E cada vez mais está mais caro e mais caro. E aí que acaba entrando um outro ponto que vem. Na verdade, são dois que se juntam aqui, que tornam também os imóveis muito caros. Que é o Airbnb junto com especulação imobiliária. Os dois juntos são outra bomba atômica que aparece ali invisível, né? O Airbnb se tornou responsável por aumento de aluguéis em muitas regiões do mundo, não só no Brasil. E vem causando protestos. Vi de exemplo que eu gosto muito, que é Barcelona, que as pessoas estão extremamente revoltadas com essa situação por conta do preço dos aluguéis, que os locais estão extremamente é, infelizes com os custos de aluguel por conta do Airbnb. E aí no Brasil não é diferente. Aqui também é muito comum, principalmente em São Paulo, você
ver prédios quase que inteiros feitos para aluguel de Airbnb. Isso daí é um problema bastante grave em termos de distorção dos preços, né? Porque aí o que sobra para aluguel se coloca um custo ainda maior para compensar o Airbnb. E aí entra também, bom, as empresas que fazem especulação imobiliária. E essa daqui, pelo menos aonde eu moro, se tornou bastante comum isso e os aluguéis aqui estão extremamente salgados, muito mais caros do que o normal, principalmente ali pós 2022, houve um salto aqui enorme, assim, num nível que praticamente mais do que dobrou o aluguel de boa parte das residências aqui. Então, isso tudo é bastante preocupante, essa brincadeira com especulação imobiliária. Eu não vou esquerdar nem nada, mas é necessário uma certa análise de como corrigir isso, sabe? Porque não dá para depender de ficar nessa coisa de especulação e aí você fica ali à margem de pagar aluguel extremamente elevado, condomínios extremamente elevados. Não tá fechando a conta e isso me traz muita frustração. Porque assim, eu me pego pensando, como que eu vou conseguir comprar um imóvel desse jeito? Não vou, parece que eu não vou. Estou fadado a ficar na margem da vida, sabe? Muitas vezes. Principalmente porque o salário no Brasil, muitas vezes, ele não é bom. No geral, não é bom. E para você conseguir ganhar bem, não é qualquer pessoa. Eu não ganho mal, mas também, assim, não fecha conta para um aluguel ou para um financiamento em geral, né? Mas é bem complicado. Isso, é uma grande frustração que eu carrego, admito. E, bom, no mundo inteiro não tá fácil, eu sei disso, mas conversando, eu tenho dois amigos que moram na Austrália e eles falam que lá, pelo menos com um trabalho simples, você consegue bancar um aluguel, nem que seja numa share house, mas você consegue se virar. No Brasil é muito mais difícil, aqui as coisas são brutais, se comparado com lá fora. Eu tenho um conhecido que também tá nos Estados Unidos, ele trabalha com TI numa grande cidade lá, eu acho que é Charlotte o nome. Acho que é Charlotte, agora eu não me recordo exatamente. Ele fala, o aluguel lá é relativamente caro, mas não mata o salário dele. Ele gasta acho que 25, 30% do salário dele com aluguel, que é bem aceitável até dentro da passada de pano que eu estou dando aqui. Mas vive bem. E aí no Brasil, a realidade é outra. Por isso que a gente vê cada vez mais pessoas morando em lugares cada vez piores. Isso, bom, um vídeo da minha frustração imobiliária aqui. Vou pedir para vocês deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, assistam os vídeos recomendados aí nos cards. E fui!